Finanças no Minuto. Uma oferta Census, uma empresa Neiva Gest Group. Olá a todos, mais uma vez, bom dia. Amanhã de segunda-feira, na antena da Alto Minho FM, e como habitualmente a esta hora trazemos a antena Finanças no Minuto. É uma oferta Census, uma empresa Neiva Gest Group. Comigo está em estúdio mais uma vez o Miguel Domingues. Olá Miguel, muito bom dia, seja bem-vindo. Olá Rui, muito bom dia. Falamos a semana passada de descarbonização, um tema que está cada vez mais na moda, passo a expressão, na medida em que é uma preocupação que todos temos de ter enquanto consumidores finais, mas também, obviamente, enquanto empresários, na medida em que somos responsáveis, se calhar, por uma quantidade maior de libertação de carbono na atmosfera. Isso deu mote para um segundo programa, que é o que vamos apresentar hoje, porque, se bem me lembro, o Miguel vai-me ajudar nesse sentido, ou há, pelo menos, duas formas de tentar compensar aquilo que fazemos, estragando o planeta com as emissões de carbono. Claro, Rui, nós temos duas formas de compensar, como falamos a semana passada. Uma delas é nós podemos compensar aquilo que nós emitimos de gases, os chamados gases com efeito estufa. Podemos compensar através de plantando árvores ou através da aquisição de créditos de carbono. E portanto aquilo que queríamos tentar trazer para aqui, para os nossos ouvintes, era tentar explicar minimamente, porque é um tema bastante complexo, portanto tentamos abordar de uma forma muito superficial, não tanto técnica, do que é um crédito de carbono. Muito bem. Tentar então perceber, porque para mim, e se calhar para a maior parte dos nossos ouvintes, é um termo novo, crédito de carbono. Tentando perceber o que é que se trata, afinal, do crédito de carbono. O crédito de carbono, na prática, trata-se de uma certificação que é dada a um determinado projeto que ele possa contribuir para que haja uma maior absorção do carbono ou uma maior redução da emissão do carbono. Vou-lhe dar um exemplo. Imagine, por exemplo, o que é uma floresta virgem, que seja, por exemplo, em África, estamos a falar fora, mas em África ou na América do Sul, que é nomeadamente onde há as maiores reservas. Alguém que tenha 100 mil hectares e que pura e simplesmente tenha como projeto preservar esses 100 mil hectares exatamente como estão. Ele pode certificar essa situação através de um processo que vamos tentar aqui desmontar simplificadamente e criar créditos de carbono. Ou seja, ele na prática o que é que ele está a fazer? Ele está a ter uma atividade e o crédito de carbono pode ser uma compensação, uma certificação de que ele está a contribuir para uma redução da emissão. Deixa-me ver se eu percebi. Alguém que tenha, por exemplo, uma grande floresta, vamos imaginar, na Amazónia, ficará com a obrigação de preservar uma determinada quantidade dessa floresta através de algum tipo de incentivo. Não, o incentivo basicamente é tão simples quanto isto. Se ele certificar, e já existem organismos para poder certificar isso, ele vai obter créditos de carbono. Obter créditos de carbono, eles depois podem ser vendidos. Podem ser vendidos a quem? A quem não consegue, foi aquilo que nós fazemos, aqueles que não conseguem zerar e querem zerar na descarbonização, e então vão dizer assim, como é que eu posso compensar? Não plantei árvores, mas eu posso comprar. Então compro créditos de carbono. A quem? A quem os faz? Quem é que os faz? Quem tem programas de preservação do ambiente, redução, produção de energias alternativas. No fundo, quem está a apostar claramente no ambiente pode certificar esse seu projeto para obter créditos de carbono. E depois esses créditos de carbono são vendidos e obtém receita daí. Muito bem. O que é que equivale? A que é que equivale um crédito de carbono, Miguel? Um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de CO2. Basicamente isto é uma medida métrica que está usada. Ou seja, se eu, imaginem, chegar ao final do ano, a minha empresa, e eu tiver uma emissão de 50 toneladas de carbono para a atmosfera e eu quiser compensar, eu teria que comprar 50 créditos, que é para me compensar, ou seja, cada crédito equivale a 1 tonelada. Existe aqui um ponto prévio que acho que é importante só referir nos créditos de carbono. Nós avançamos um bocadinho e se calhar para dar um melhor enquadramento. Foram a nível mundial, primeiro com o Acordo de Kyoto e depois com o de Paris, que tanto se fala, e agora vai haver uma nova reunião sobre isto, andamos todos a falar sobre esta situação dos compromissos dos países, mas houve determinadas metas de redução das emissões dos gases de estufa com base em 1990 em relação a 2040. Ou seja, basicamente um conjunto de países que se comprometeram a reduzir a emissão de gases de carbono. E isto gerou, esta situação, este compromisso, gerou a primeira situação que foi a criação de
unidades de carbono, os primeiros créditos de carbono. E os primeiros créditos de carbono, para se tenham noção, foram dados às empresas para elas poderem fazer emissão. Dou-lhe um exemplo. Por exemplo, nós determinávamos que se gastava 50 milhões de toneladas de carbono na Europa. Mas queríamos reduzir para 40. Então o que é que nós fazíamos? Pegaram em 40 bilhões de toneladas de carbono e começaram a distribuí-los por indústrias gratuitamente. Ou seja, olha, tu podes gastar 10 milhões, tu podes gastar 5 milhões, etc, etc. Eles atribuíram primeiro por países, por sua vez, ou seja, o cálculo não foi pela empresa A, B ou C, mas foi por países. E chegaram até à conclusão que, por exemplo, a Austrália até podia consumir mais do que aquilo que podia emitir mais do que aquilo que estava a emitir. Porquê? Porque a Austrália tinha uma área muito grande em relação a essa situação. Portanto, houve aqui uma distribuição. O objetivo era que a soma global fosse gradualmente reduzindo década a década, quando o grande objetivo era reduzir em relação a 1990 40% das emissões. Foi aí que surgiram os primeiros créditos de carbono. Só que isto agora ganhou uma evolução, que é o que estamos a emitir agora é superior aos créditos disponíveis. Então surgiu aqui uma possibilidade de nós irmos à procura de novos créditos de carbono. E portanto, basicamente, foi daí que se começaram a gerar os créditos de carbono, diria que no mercado não regulado, que não é um mercado oficial entre países, mas sim um mercado regulado ou um mercado voluntário. Muito bem, já percebemos também de alguma forma como é que são gerados estes créditos de carbono, porque certo. têm a ver com organismos internacionais. Exatamente. Criados para o efeito. Mas perguntava que tipo de projetos é que são aceitos para ser regulados? São todo e qualquer projeto, tem alguma dimensão, obviamente, mas todo e qualquer projeto que possa promover, em primeiro lugar, a absorção da atmosfera do carbono, nomeadamente das florestas, e isto aqui tem a ver com a preservação das florestas, é aquilo que eu diria que são os projetos, a maioria dos projetos que nós encontramos são isso. É os grandes projetos de substituição de produção de energia por energia poluente, por métodos de produção de energia poluentes, por métodos de produção de energia não poluentes. Essa é outras situações, porque nós indiretamente estamos a fazer redução das emissões. Portanto, esses são maioritariamente os tipos de projetos que nós fazemos. O que é que, por exemplo, o que é que leva a que um projeto seja elegível para isto? Era outra das questões que normalmente as pessoas colocam. Comprovativo de eficiência, ou seja, tem que haver alguém, as tais entidades que o Rui falou há pouco, que são, por exemplo, no Brasil tem uma, nas Nações Unidas tem outra, na Europa tem outra, que vai verificar se efetivamente aquele projeto vai contribuir para. Eu não posso dizer assim, eu tenho 100 mil hectares de floresta, é preciso que alguém vá lá e diga que aquilo efetivamente são 100 mil de floresta viva e que eu amanhã não chego ali e não corto a floresta ou não utilizo para outra situação. Portanto, tem que haver uma fiabilidade. Outra coisa é a temporalidade. Imagine, o projeto, dado estas métodos que eu falei de redução, tem um tempo. Esse projeto diz assim, eu vou alcançar a eficiência em 2 anos, ou o meu projeto tem 2 anos. Ou, por exemplo, eu posso dizer assim, eu quero criar uma floresta nova e para isso tenho 2 anos. São 2 anos, não é 3. Porque aí, se ele pode, nesta temporalidade, pode não atingir os objetivos que nós queremos. E aí não são atribuídos os créditos. Ok? É importante ter estas situações. A fiabilidade, que também foi aquilo que já falamos, obviamente, que é preciso ser fiável, não é? É uma coisa que tem que ser verdadeira, mas a partir daí podem ser criados os chamados certificados. Muito bem. E relativamente a esses certificados, já percebemos aqui que há condições para serem elegíveis estes projetos, mas relativamente aos certificados, como é que eles são gerados e também quais são as suas perspectivas em termos de preço? Eles são gerados, na prática são estes institutos que vão certificar, portanto há situações que vão certificar e no final dizem assim, ok, este projeto criou X milhões ou X mil de créditos de carbono e portanto emite um certificado, quase como se fosse uma ação ou uma obrigação ou um título, ou se queira falar como isto é tudo virtual, é como se fosse uma Bitcoin. Vamos falar, isto na prática estes certificados de carbono é uma Bitcoin. Agora nós vamos ver como é que isto, quando fala qual é a perspectiva de preço, é que aqui começa a surgir uma situação que é extremamente interessante, que é, eu como empresa
posso ter necessidade de comprar e como é que eu compro? Então eles têm que ser criados aqui. Então isto vai através de uma bolsa de mercados regulados, onde são transacionados chamados futuros de créditos de carbono. Que na prática, e eu se quiser comprar hoje créditos de carbono, eu posso ir à Europa e posso lhe dizer que a cotação hoje de um crédito de carbono são 55 euros por cada crédito de carbono. Portanto, é a cotação que está hoje. Quais são as perspectivas de preço? Para ter noção, e eu aqui vou ter que me auxiliar da minha cábula porque não tenho tudo de cabeça, mas nós neste momento estamos 400% acima daquilo que é gerado em créditos de carbono, ou seja, a procura está cerca de no mínimo 4 vezes maior, e fala-se que se pode atingir 14 vezes mais a procura, atingir 14 vezes a oferta. Qual é a perspectiva de preço? Eu acho que nós estamos numa fase embrionária de transação de créditos de carbono, até porque existe muita coisa a regulamentar e muita situação. Portanto, acho que as perspectivas de preço irão sempre aumentar. Vai ter sempre um limite, que é aquele em que a empresa lhe compensa comprar o crédito ou não comprar o crédito. Não se esqueçam que depois tem que haver o comprador que diga assim: imagino que isto atinge, hoje está a 55, imagino que amanhã atinge 5 mil euros. A empresa pode dizer assim: não, 5 mil euros para eu reduzir uma tonelada não vale a pena. Portanto, isto é um especulativo, pode ser um mercado especulativo, mas não muito, porque já sabemos que há um teto. A não ser que ele se torne também obrigatório, porque a partir do momento em que se possa tornar obrigatórias medidas nesse sentido, individualmente... Pode ser, Rui, mas você repara uma coisa: se você diz assim, eu para reduzir uma tonelada, e aqui é que é a situação, você pode ter a opção de reduzir. Se reduzir, já não precisa compensar essa tonelada, esse crédito, já não tem necessidade de comprar. Mas até o momento não existe ainda uma legislação não. Isto que aqui, regulamente... O segredo do preço basicamente vai ser um equilíbrio entre a oferta e a procura dos créditos de carbono, e uma outra coisa que é até que ponto a procura de créditos de carbono compensa às empresas de comprar créditos ou fazer políticas de eficiência. Por exemplo, o que é mais vantajoso? É, por exemplo, comprar um carro elétrico agora para fazer transferência, ou meter um carro a gasóleo e consumir menos e depois comprar crédito de carbono? Se calhar agora, se olharmos estritamente à função económica, mais vale ter o carro a gasóleo e comprar crédito de carbono. Mas se o crédito de carbono subir muito de preço, que já compensa comprar um carro e então elétrico. Aí a procura vai descer. Claro. Portanto, mas é um tema extremamente interessante. Mas do ponto do mercado. Tocou num ponto importante, porque falamos muito sobre empresas, mas também temos que falar do ponto de vista pessoal. E o facto do automóvel parece-me ser um exemplo claro das nossas emissões de carbono que todos nós temos. Relativamente a estes créditos de carbono, imaginando que eles são para mim, não é para a minha empresa, são particularmente para mim, quem é que pode emiti-los? Pode emitir aquelas instituições que já falamos, aqueles que no fundo são projetos que depois são identificados, e o mais curioso disso é que já começam a existir plataformas de venda desses créditos de carbono. Existe aqui um detalhe que nós não falamos, é que há um produtor de créditos de carbono, entre aspas, que é aquele que é o detentor do projeto, e há um consumidor de créditos de carbono, que é aquele que necessita de compensar e então compra para gastar. E aquilo no momento em que se compra, vamos fazer uma comparação, por exemplo, entre os produtos alimentares. Uma coisa é o produtor do produto alimentar e outra é o consumidor final. Mas aqui no meio, que é a coisa que eu, na minha perspectiva, acho que é talvez mais difícil de compreender, mas se calhar de uma evolução muito mais interessante, é que no meio há um comerciante. E esse comerciante pode levar o crédito de carbono do produtor ao consumidor. Ok? E são as tais chamadas bolsas. Aí é que um particular amanhã pode comprar um crédito de carbono e pode fazer duas coisas com ele. Pode o consumir e dizer assim: eu contribuí, consumi o crédito de carbono. Portanto, eu compensei com uma tonelada. Portanto, se eu andei de carro ou se eu na minha casa gasto energia, eu compensei, e nós temos a nossa consciência de que fazemos isso. Mas pode ter outra alternativa. Até pode comprar 10 créditos e vender 5 e consumir 5. Isto leva-nos aqui a outra questão, que é, parece que estamos a negociar qualquer coisa. Ou seja, na verdade, isto vai acabar por se tornar um grande mercado, não é, Miguel? Qual é a dimensão deste mercado? Para ter noção, em 2019 foram transacionados 100 milhões de créditos de carbono, já. Isto em 2019 estamos num momento muito mais embrionário. Isto estaremos a falar que neste momento
a previsão é de um crescimento acentuado desta transação de créditos de carbono. Portanto, estaremos a falar num mercado que já movimentou em 2019 cerca de 300 milhões de dólares a nível das transações de créditos de carbono. Há aqui um ponto que nós também temos que ver. Por exemplo, a pandemia veio prejudicar este mercado, entre aspas. Prejudicar o mercado, entre aspas, ou seja, o ambiente ganhou imenso, as reduções desceram significativamente, a necessidade de comprar créditos de carbono baixou, obviamente. E, portanto, que limitações é que tem este... Existem aqui, basicamente, os críticos têm numa situação, é que se nós fizermos isso, o que é que vai acontecer? Tendencialmente as empresas pensam que se podem desculpar comprando créditos em relação a fazerem políticas de eficiência. Portanto, esta é uma limitação e que nós também não sabemos se vai existir aqui uma regulamentação do Estado para fazer isso. Mas eu estou convencido que talvez seja a forma, e isto é uma opinião pessoal, talvez seja a forma mais eficiente, se ela tiver umas balizas, a forma mais eficiente de nós fazermos o ambiente. Porquê? Porque vamos incentivar com aquilo que, e desculpem o termo, mas temos que chegar à conclusão a esta idade, que a maior motivação que existe no mundo, maioritariamente, é o dinheiro. Portanto, nós, através do dinheiro, fazemos com que as pessoas possam pensar e rentabilizar o ambiente. É uma forma de rentabilizar o ambiente. Se nós entendermos que o ambiente gera dinheiro, então o que é que vai acontecer? Nós vamos apostar no ambiente. Não só porque somos preocupados por nós no ambiente, mas até porque temos um rendimento disso. E, portanto, se houver aqui um equilíbrio, eu acho que vai ser a forma mais eficiente, porque depois o mercado vai regular. E vai haver cada vez mais projetos. E vai haver, por exemplo, há pessoas que já conseguiram provar no Brasil, já se conseguiu provar, que as emissões dos créditos de carbono compensam mais monetariamente que, por exemplo, destruir floresta e vender em madeira ou a utilização para a agricultura intensiva. Portanto, há estas situações. Ok? Fica em aberto então um novo mercado, para além também de haver essa consciencialização que todos temos de ter relativamente a este tema. E se cada um de nós fizer o seu papel, as coisas ficarão seguramente bem mais fáceis, claro, de controlar. Miguel, créditos de carbono foi hoje o tema de conversa no Finanças num Minuto. Não dá para mais, mas dá para resumir muito brevemente o que são, como podem ser adquiridos, e quem é que os emite? Rui, basicamente o que é que são créditos de carbono? Os créditos de carbono são, no fundo, são certificados que existem projetos que estão a proporcionar a redução de créditos de carbono e que podem ser comprados por aqueles que têm necessidade de fazer a compensação das suas emissões de carbono e, portanto, tudo isto pode ser transacionado hoje já em mercados, já existem mercados tipo bolsistas de futuros onde há este tipo de transação. Evidentemente também existe uma série de unidades ou podem ser comprados diretamente e eu posso comprar diretamente nos projetos que me saem, naqueles que produzem e, portanto, vai-me sair mais barato, mas acho que é um tema que ainda tem muito para desenvolver, muito para regular, mas que é importante todos nós termos a consciência e eu já agora deixava aqui um desafio para que todos nós pensássemos em tentar zerar a nível de carbono e também deixava aqui um desafio à Rádio Alto Minho para poder anunciar brevemente que conseguem zerar a nível da emissão de carbono. Aquilo que eu posso dizer é que, por exemplo, o Ascenso neste momento em 2022 estará a zero a nível de carbono. Muito bem, eu aceito o desafio e vou passar a ligar menos vezes o ar-condicionado. Já é uma boa forma de ajudar, aumentar a eficiência. Exatamente, de ajudar a contribuir para este tema. Miguel, muito obrigado por mais um Finanças num Minuto. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse. Entretanto, este podcast fica disponível em radioaltominho.pt, também através de todas as plataformas e redes sociais digitais. Vemo-nos para a semana, Miguel. Rui, até para a semana. Muito obrigado. Finanças num Minuto, uma oferta Census, uma empresa, Neiva Geste Group. Finanças num Minuto, uma oferta Census, uma empresa Neiva Geste Group.